A vida de Martin Luther King. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a vida de Martin Luther King. Martin Luther King foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial. Ele foi um dos mais importantes líderes na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, cidade dos Estados Unidos. Ele resolveu seguir o mesmo caminho de seus pais e avós, se tornando pastor da Igreja Batista. Em 1951, formou-se em teologia na Universidade de Boston. Agora pastor, Martin Luther King passou a liderar uma igreja na cidade americana de Montgomery, no Alabama. Desde muito cedo, Martin Luther King notava a segregação social e racial que os negros de seu país, em especial nos Estados do Sul, sofriam. Ele então começou sua luta para que os direitos civis dos negros norte-americanos fossem reconhecidos. Mas um fato impulsionou a luta de Martin. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira negra de Montgomery, foi abordada e levou uma multa por se sentar em um lugar reservado para as pessoas brancas em um ônibus da cidade. Isso porque lá, os negros só podiam ocupar os últimos lugares. Rosa Parks e seu silencioso protesto se espalhou pela cidade, tanto que o Conselho Político Feminino armou um boicote aos ônibus. Martin Luther King apoiou o protesto e milhares de negros começaram a não utilizar mais os ônibus, passando a caminhar quilômetros a caminho do trabalho. O protesto durou 382 dias, até que em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Em 21 de dezembro de 1956, véspera de Natal, houve um fato histórico quando Martin Luther King e Glenn Smiley, um sacerdote branco, entraram juntos e se sentaram na primeira fila do ônibus. Martin Luther King fundou, em 1957, a Conferência da Liderança Cristã do Sul e, como seu primeiro presidente, organizava manifestações pelos direitos civis da população negra. Em 1960, conseguiu que a entrada de negros em parques públicos, restaurantes e bibliotecas fosse liberada. Mas sua luta atingiu o ápice em 1963, ao liderar a Marcha sobre Washington, reunindo mais de 250 mil pessoas. Foi lá que ele fez o seu notável discurso conhecido como, em português, Eu Tenho um Sonho, ao falar de seu sonho de sociedade, em que brancos e negros pudessem viver em harmonia. Seu sonho caminhava para realizar-se quando, em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis, garantindo a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Martin recebeu, neste ano, o Prêmio Nobel da Paz. E sua luta seguia. Martin Luther King liderou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis em 1965, desde a cidade de Selma até Montgomery. Mas o grande ativista teve um fim trágico, e sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel na cidade de Memphis, no Tennessee. Martin Luther King faleceu no dia 4 de abril de 1968. Em 1983, o presidente norte-americano Ronald Reagan criou o Dia de Martin Luther King, Martin Luther King Day, um feriado nacional. Desde aí, nos Estados Unidos, se celebra no dia 20 de janeiro a vida desse homem que entrou para a história ao combater o racismo. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo novas histórias.